Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Durante a aula, nós vamos ver que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Durante a aula, nós vamos destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu grande e maravilhoso amor, nem às suas grandes misericórdias. Ao final da aula, nós vamos afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades desta vida, pode usar o sofrimento para ensinar, para educar os seus filhos. Deus abençoe a sua vida e venha conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020 e nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Jó. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Lá você tem também esses slides que aparecem no seu ecrã para que você possa baixá-los gratuitamente, dar a sua aula, se você é professor da escola dominical, e se não é, estude conosco a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. A lição de hoje é a lição de número 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? O que você acha? Nós vamos estudar nessa lição. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, nos capítulos 32, 33, 34 e também no capítulo 36. O texto áureo da nossa lição, Jó 36 e 15, são palavras de Eliú a Jó. Ele disse: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jesus Cristo disse em João 16 e 33, no mundo tereis aflições. No mundo nós temos aflição, mas Jesus Cristo disse, eu venci o mundo. Também Jesus, quando ele convidava os pecadores para que o acompanhasse, para que o seguisse, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Jesus Cristo, nós encontramos alívio diante de uma opressão. Em Jesus Cristo, nós encontramos graça e força para vencer as aflições desta vida. A nossa verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Deus não apenas pune aquele que o desobedece, que o desagrada, mas Deus também, através do sofrimento, ele quer educar os seus filhos, ele quer ensinar os seus filhos, e as lições de Deus, elas são práticas, elas são na prática, e nós aprendemos de Deus coisas maravilhosas durante o sofrimento. É no sofrimento que nós somos moldados, que nós somos polidos, é no sofrimento que o nosso orgulho se acaba e a nossa humildade começa a fazer parte da nossa vida.
A introdução da nossa lição: o sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. É a forma que Deus trabalha. Ele trabalha nesse método pedagógico, é um método de ensino prático de Deus na vida dos seus filhos, para que eles cresçam no reino de Deus, para que eles se santifiquem mais ainda. Ele serve para esmagar a soberba humana. Em meio ao sofrimento, o orgulho é destruído, esmagado. Serve também para polir o caráter do crente. Se ele é um mau caráter, em meio ao sofrimento, ele aprende a ser e ter um bom caráter. Serve também para prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Ou seja, em meio ao sofrimento, o cristão começa a crescer, começa a aprender de Deus, começa a ter experiências com Deus. Em meio ao sofrimento, nós vemos milagres acontecerem na nossa vida. Em meio ao sofrimento, nós alcançamos sabedoria para continuar a viver diante de Deus e dos homens com sabedoria. Nós nos desenvolvemos como cristãos verdadeiros em meio ao sofrimento. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 3, ele disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria e fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando nós entramos em sofrimento, em alguma adversidade da nossa vida, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos concentrar que Deus está nos ensinando, que Deus está nos fazendo crescer, que Deus está nos fortalecendo em meio ao sofrimento da vida. É a prova da nossa fé, é como nós nos devemos comportar a partir daquele momento, ao passar o sofrimento, como um verdadeiro cristão. Veremos a teologia de Eliú exposta em quatro grandes discursos, do capítulo 32 até o capítulo 37. Eliú vai dar 4 discursos. Os discursos de Eliú contrapõem o que Jó e seus amigos proferiram. Conforme Eliú, os amigos de Jó falharam quando acusaram Jó. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, falharam quando disseram que Jó estava sofrendo porque ele estava em pecado e que ele deveria confessar o seu pecado para que o sofrimento acabasse. Jó também se equivocou, conforme Eliú, ao apresentar o seu conceito de Deus em sua defesa, conforme Eliú. Jó falhou também quando foi se defender diante das acusações que ele vivia de seus amigos. Eliú revela um Deus soberano, um Deus que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem. Deus não está obrigado a dar respostas a ninguém, a dar explicações a ninguém, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Deus não é injusto em suas ações ao homem. Deus sabe muito bem o que está fazendo. O homem é que não sabe o que faz. O homem é que erra. O homem é que é pecador. O homem é que é injusto. O homem é que se distancia de Deus. Mas Deus sempre age para trazer o homem para perto de si. E muitas vezes é necessário o sofrimento, é necessário as adversidades da vida, é necessário as dores, é necessário as lágrimas
para que o homem se aproxime de Deus e conheça-o como verdadeiro Deus. O ponto de número 1 diz que o sofrimento é como uma forma de revelar a Deus. Deus é soberano. Eliú inicia seu discurso relatando a Jó porque Deus não havia respondido às suas queixas. Era como se Eliú estivesse dizendo: Jó, eu sei porque Deus não responde às suas queixas. Eu sei porque Deus se silencia. E Eliú disse que é porque Jó não reconheceu que o Criador é diferente das criaturas. Jó, você ainda não reconheceu que Deus é diferente das suas criaturas. É como se ele dissesse: Jó, você ignorou que Deus é maior do que o homem. Eliú ainda esclareceu a Jó que Deus não precisa explicar ao homem acerca de suas ações, acerca do seu silêncio. Mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está nos respondendo, Ele está falando conosco, mesmo diante do silêncio. Então, essas são as indagações de Eliú, os argumentos de Eliú contra Jó, porque ele dizia: Deus não te responde, Jó. Deus não está te respondendo porque você ainda não conhece a Deus assim como Ele é verdadeiramente. O segundo item do primeiro ponto da nossa lição: o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. É o orgulho que impede o homem de ouvir a mensagem de Deus. Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo em sonhos e visões. Era como se Eliú estivesse dizendo a Jó: olha, Jó, mesmo em silêncio, Deus está falando com você, porque Ele fala de várias maneiras. Ele fala também em sonhos, Ele fala também em visões. Então, de acordo com Eliú, o silêncio de Deus é uma resposta ao orgulho do homem. Quando Deus se silencia para dar a resposta, é porque o homem ainda está cheio de orgulho, está cheio de soberba. Mas quando este homem se derrama diante de Deus, quando esse homem reconhece que ele não é ninguém e Deus é sobre todas as coisas, quando ele se humilha diante do Senhor, Deus responde às suas queixas, Deus te dá resposta nas suas orações. O jovem teólogo diz a Jó que Deus fala ao homem de várias maneiras, inclusive em sonhos e em visões. Jó, capítulo 33, versículos 15 e 16 nos diz: em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens, ele sela a sua instrução. O jovem acredita que, mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Olha, Jó, mesmo que você se considere um homem puro, um homem moralmente puro, você ainda vive em orgulho, você está cheio de orgulho e por isso Deus não te responde. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Deus vai dando oportunidade, vai se silenciando
e não dando resposta ao homem, até que a sua soberba seja destruída, e então Deus se revela ao homem e tira ele da ruína, tira ele da morte, tira ele do problema, tira ele da injustiça a qual está vivendo, das acusações, das perseguições, e lhe concede as bênçãos. Jó capítulo 33, versículos 17 e 18, diz assim: para apartar o homem daquele que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Por isso Deus se silencia, mas quando o homem se humilha, Deus responde e tira ele desse sofrimento, desta ruína, tirando dele toda a soberba e concedendo ele a bênção do céu. O terceiro item do primeiro ponto, o ministério da redenção. Além dos sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. É como se Deus estivesse se comunicando com o homem em meio ao sofrimento. O silêncio de Deus está falando com o homem. Deixe o seu orgulho, deixe a sua soberba, arrependa-se, reconheça que eu sou o maior. É como se Deus estivesse pedindo ao homem o reconhecimento, que ele abandonasse o orgulho, conforme Eliú. Deus então enviaria um anjo por causa da enfermidade, por causa do sofrimento, por causa da doença que Jó vinha sofrendo. E este anjo anunciaria o que Jó deveria fazer. Também esse anjo, conforme Eliú, intercederia a favor da saúde de Jó. Jó seria restaurado, voltaria a ter saúde, ele se recuperaria do seu estado de justiça que ele vivia e que desfrutava antes da enfermidade. Os intérpretes bíblicos veem nesse ser celeste, ao qual Eliú se refere, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. O que é uma teofania? Uma teofania é a manifestação de Deus em forma visível. Na Bíblia, Deus aparece algumas vezes revelando sua glória visivelmente e falando diretamente aos homens. Essas revelações normalmente eram temporárias e vinham com uma mensagem importante de Deus. Então, teofania é quando Deus aparece visivelmente para o homem e traz a ele uma mensagem importante, uma mensagem necessária, da qual ele precisa. Esse mensageiro mediador, não há dúvida que fosse a mesma testemunha celestial que Jó pedia. Jó pedia que viesse alguém e que lhe desse uma resposta diante do sofrimento o qual ele estava vivendo. E que também essa testemunha intercedesse por ele. Em Jó 19, 25, ele fala de um redentor, que esse redentor também o justificasse após a sua morte, porque ele não era a pessoa a qual ele estava sendo acusado que era pelos seus amigos. Então Jó pede justiça de alguém, que aparecesse um anjo, que aparecesse alguém, que aparecesse um redentor, que justificasse a ele, que falasse por ele, que intercedesse por ele e dissesse a verdade de quem ele realmente era. Deus fala com o homem através do sofrimento. O desespero toma conta do homem quando alguma coisa em sua vida
começa a sair do seu domínio e ele começa então a se desesperar. O desespero e o medo passa a ser constante quando a realidade da vida não é aceita. Precisamos aceitar a realidade da vida, que nesta vida nós passamos por sofrimento, que nesta vida nós passamos por adversidades, nós enfrentamos problemas. Quando nós aceitamos que tudo isso é real na nossa vida, nós sofremos menos. Mas quando o homem ele não aceita que isso aconteça na sua vida, ele cai em desespero e o medo passa a ser constante em sua vida. O seu orgulho começa a se expor diante das pessoas que estão ao seu redor, diante das pessoas que o cercam. Todos começam a vê-lo como um homem orgulhoso, como um homem soberbo, que não entende a realidade da vida. Deus fala em meio à humildade. Deus rejeita o orgulho. E é por isso que, enquanto o homem está vivendo uma vida de soberba, uma vida cheia de orgulho, Deus não vai falar com ele. Mas quando ele se arrepende, quando ele se reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso, quando ele reconhece que ele não é ninguém e ele precisa da ajuda de Deus, aí então Deus se apresenta a ele e se revela como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, salva a sua alma, liberta ele do pecado, dá a ele a vida eterna e uma condição de vida feliz diante de todos, porque o orgulho impede a resposta de Deus. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus de dentro do sofrimento. Por quê? Porque antes do sofrimento, antes de entrar em sofrimento, eram pessoas orgulhosas, eram pessoas soberbas, mas dentro do sofrimento aprenderam que o orgulho não trará a resposta de Deus para a sua vida. E então se humilharam e Deus lhe deu a resposta. O segundo ponto da nossa lição, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. O primeiro item diz: a justiça de Deus demonstrada. Assim como os outros amigos de Jó, Eliú acusa o patriarca de ter dito que Deus está a ser injusto com o seu sofrimento. Jó começa a dizer que Deus é injusto com tudo aquilo que ele está vivendo. No capítulo 34, versículos 5 e 6, Jó diz assim: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Então veja que Eliú acusa Jó por essas palavras, de se considerar, de estar a ser injusto com o seu que Deus está injusto com o seu sofrimento. Aí ele diz a Jó: portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso a cometer perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Também na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, Deus tem resposta para a sua vida quando você se humilha diante dele.
Deus tem resposta para você, mas é necessário que você reconheça que Ele é o Deus único, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Quando assim você fizer, com certeza você terá a resposta que você espera de Deus. Eliú vai descrever o caráter justo de Deus. Ele descreve o caráter justo de Deus. É o segundo item da nossa lição, o caráter justo de Deus. Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. O que ele merece? Ele merece a bênção ou ele merece uma punição? Deus age com justiça. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém. Deus não precisa se explicar a ninguém. Aliás, a própria Bíblia, ela não foi escrita para explicar Deus, mas para revelar Deus, para revelar a salvação do homem. Então Deus não precisa prestar conta de seus atos, de suas ações, porque tudo o que ele faz porque o homem precisa, porque ele quer o homem perto de si. Não há sobre ele outra autoridade, não existe um outro ser sobrenatural sobre Deus, não. Deus é único, Deus é maior. Ele é a única autoridade celestial. Ele é o único Deus soberano dos céus e da terra. Deus é provedor da vida humana. Ele pode ou não manter a humanidade. Se ele quiser que você viva, você vive. Se ele não quiser, ele corta a linha, ele corta o sinal da sua existência e você já não vive mais, porque ele quer, porque ele pode fazer isso. Se você ainda tem vida, é porque Deus quer que você viva, mas quando ele não quiser mais que você viva, ele corta então a sua existência e você não viverá mais. Ele é o provedor da vida humana e pode manter ou não a humanidade. Se ele quiser acabar com o mundo, ele acaba de uma vez só. Se ele quiser, ele faz todas as coisas, porque ele pode. Deus não faz acepção de pessoas. O homem sim faz acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus abençoa aqueles que merecem, Deus pune aqueles que merecem, Deus age com justiça, e agir com justiça não é agir com discriminação, não é agir com acepção. Deus é justo em tudo aquilo que faz, ele não faz acepção de pessoas, sejam reis, sejam nobres, sejam pobres. Deus não faz acepção de ninguém. Deus é onisciente e conhece todas as coisas. Deus conhece até as intenções do coração do homem. Deus conhece as intenções de todo homem. Deus sabe cada detalhe da sua vida. Você pode fugir dos outros homens, você pode fugir da sua família, você pode fugir das pessoas que estão ao seu redor, mas você não foge dos olhos de Deus. Deus está te vendo e sabe o que você faz, sabe o que você pensa, sabe o que você intenciona fazer. Deus é justo para punir os maus e por isso ele age com justiça. Ele pune a maldade que os homens fazem. Ele pune os homens diante das suas maldades e abençoa todos aqueles que fazem o bem.
Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eu quero e Deus faz, eu não quero e Deus não faz? O terceiro item fala da defesa da soberania de Deus. Eliú mostra a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, ele não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Ele não é obrigado a agir conforme o homem quer. Há muitas pessoas que acham que Deus vai agir conforme o que ele está pedindo, o que ele está querendo. Ele pode, mas se ele não quiser, ele não vai te abençoar conforme aquilo que você quer. Mas ele conhece o que ele faz. Então ele não tem a obrigação. Há muitas pessoas que eu determino a bênção, eu determino que você será abençoado. Vamos determinar. Não. Se Deus quiser, ele faz. Não é a vontade do homem, é a vontade dele. Ele tem 3 respostas para as orações que os homens fazem. A primeira resposta é sim, a outra é não, e a outra espera. Diante dessas 3 respostas, nós esperamos de Deus o que ele pode nos responder. Será que ele vai responder com um sim? Será que ele vai dizer não? Ou será que nós precisaremos esperar? Sendo soberano, Deus não está sujeito a qualquer julgamento. O homem não pode julgar Deus. Deus deveria fazer, Deus deve fazer, Deus tem que fazer, Deus vai fazer. Deus é injusto porque ele fez assim, Deus é justo porque ele fez isso. Nós não temos poder, nós não somos ninguém. Quem somos nós para julgar as atitudes, as ações ou o agir de Deus na vida das pessoas? Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Deus é justo, mas o seu amor é grande e as suas misericórdias são sem fim. 2 coisas a serem observadas na fala de Eliú. Assim como seus amigos, o Eliú acusa Jó de haver cometido pecado e por isso ele estava em sofrimento. Eliú exalta apenas a justiça de Deus, mas ele se esquece do amor de Deus. Ele se esquece de exaltar a misericórdia de Deus. Ele se esquece que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus misericordioso, que pode tirar o homem da sarjeta do pecado, que pode tirar o homem da miséria, que pode tirar o homem da mais profunda depressão e fazê-lo viver entre os príncipes deste mundo. Ele se esquece que Deus é amor. Efésios capítulo 2, o versículo 4, o apóstolo Paulo disse: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Ele é misericordioso porque ele nos amou de uma forma grande. Ele deu o seu filho para morrer por nossos pecados. Ele deu o seu filho, entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário e livrar o homem da condenação eterna. Mas o homem precisa se humilhar diante de Deus, arrependido dos seus pecados e seguir Jesus. O terceiro e último tópico da nossa lição: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Você acredita que
o sofrimento pode ser um instrumento pedagógico, ou seja, um método de prática de ensino e educação de Deus? Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e os pensamentos de Elifaz, Bildade e Zofar. O primeiro item, então, diz o caráter pedagógico do sofrimento. Eliú tem a ideia que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, acreditavam que Jó sofria porque havia pecado e não confessava o pecado. Eliú pensa mais profundamente. Eliú acredita que Deus colocou Jó em sofrimento para que ele refletisse durante o seu sofrimento, reconhecendo que ele é um pecador e que ele deveria confessar o seu pecado e reconhecesse o seu erro. Então, veja que o pensamento de Eliú é diferente dos seus amigos. Jó estava ali sofrendo, mas enquanto ele não confessasse o seu pecado, ele continuaria em sofrimento. Enquanto ele não deixasse a humildade trabalhar na sua vida, ele se humilhasse diante de Deus, continuaria ali. Mas Jó não tinha pecado, mas precisava reconhecer que Deus é maior que todas as coisas. E no final ele vai dizer que ele teve, durante o sofrimento, experiências gloriosas com Deus. Então Eliú tem a ideia que o sofrimento tem um caráter pedagógico, e tem mesmo. Nisto, Eliú está correto. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Os justos aprendem com o sofrimento. Quando entramos em sofrimento, devemos aprender, devemos tomar posse do sofrimento e dizer: realmente Deus está me ensinando em alguma coisa, e pergunte para Deus o que eu estou a aprender, o que o Senhor está me ensinando, no que estou sendo moldado diante do sofrimento em que estou vivendo. Então os justos sempre aprendem com o sofrimento, mas os injustos, os ímpios, quando entram em uma vida de sofrimento, não aceitando essa realidade da vida, sofrem muitas vezes mais, porque não reconhece que aquele sofrimento é para moldar a sua vida, é para fazê-lo crescer, é para ele se humilhar diante de Deus e dizer: Deus é maior, eu não sou ninguém, mas com certeza Ele vai me tirar dessa adversidade da vida a qual eu estou vivendo. No capítulo 36 e versículos 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. O segundo item fala da adoração a Deus em meio à tormenta, adorar a Deus nas alegrias, adorar a Deus nas bênçãos, adorar a Deus diante de uma vida cheia de felicidade é fácil, mas e adorar a Deus em meio ao sofrimento? Adorar a Deus em meio às tormentas, às tempestades da vida, às adversidades da vida. O objetivo de Eliú era demonstrar a grandeza de Deus para fazer com que Jó reconhecesse que o Todo-Poderoso, que Deus é todo-poderoso, e viesse a louvá-lo.
Eliú queria mostrar a Jó: olha, Jó, Deus é todo-poderoso, Deus é grandioso, Deus merece todo louvor. Mas Jó já adorava Deus, Jó louvava Deus, mas Eliú acusava Jó de não reconhecer a Deus como Deus único e verdadeiro. Eliú acusava Jó. Veja que ele contradiz Jó, dizendo que Jó magnificava a Deus em sua majestade, em sua grandiosidade, mas por outro lado, Jó murmurava de Deus. Adoração e murmuração não combinam. Não combinam. Muitas pessoas vão à igreja, adoram a Deus, chegam, saem da igreja e começam a murmurar de Deus, a reclamar de Deus, a se queixar de Deus. Adoração e murmuração não combinam. Nós vimos nessa lição alguns aspectos da teologia de Eliú. Nós vimos que Eliú diz que Eliú defende o direito de Deus em ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Então foi o que nós vimos aqui. É direito de Deus ficar em silêncio, mesmo que nós achamos, olha, já está no momento de Deus me dar uma resposta. Preciso de uma resposta. Mas e se Deus não quiser falar? Não achar que ainda é o tempo? Então, Eliú defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando nós achamos que ele deve falar. Eliú acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho, que Jó deveria se humilhar para que Deus o respondesse às suas queixas. Ele se equivoca, Eliú se equivoca quando associa o sofrimento de Jó ao pecado, ou seja, Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Também ele destaca que Deus tem o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Então Deus, ele é justo, ele é soberano, ele age com justiça, ele sabe quando abençoar, ele sabe quando punir, enfim, ele é o Deus único e verdadeiro. Também Eliú se equivoca em colocar essa soberania de Deus acima do seu amor. Por quê? Porque primeiramente Deus é amor. O amor está além, está acima da soberania de Deus. Ele é soberano, mas o seu amor sobrepõe, as suas misericórdias sobrepõem a sua soberania, porque primeiro ele é amor. Finalmente, Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico, ou seja, um método de ensino prático para educar e ensinar os seus filhos através das adversidades dessa vida. Quão maravilhosa é a pedagogia do sofrimento! Deus educava Jó por intermédio do sofrimento. Jó estava sendo educado, Jó estava aprendendo mais, Jó estava se desenvolvendo mais, Jó estava se fortalecendo mais, Jó estava crescendo mais diante daquele sofrimento o qual ele estava passando. E o mesmo ele está fazendo com alguém nesse instante. Pode ser que você esteja passando por algum sofrimento, por alguma adversidade da vida. Deus está trabalhando na sua vida. Você vai sair desse sofrimento mais forte, com mais experiência de Deus, mais firme na fé, mais experiente,
crescendo mais maduro na fé. Por isso, não se desespere. Este é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos. Como? É o método prático de Deus. Ensinar e educar os seus filhos. É a pedagogia do sofrimento. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo sabia dessas coisas, ele havia passado, ele chegou a dizer que ele sabia dessas coisas, ele tinha experiência, porque ele sabia ter abundância, ele sabia também viver na pobreza, ele sabia quando estar alegre, sabia também quando estar triste, ele sabia, ele havia passado por todas essas experiências. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, mas esta é a próxima lição, quando Deus então vai começar a falar com Jó. E Jó também, com certeza, há de falar alguma coisa. Nós vamos aprender sobre isto a partir da lição de número 12. Fique conosco. Deus abençoe preciosamente a sua vida. Deus abençoe a sua família. E se você está passando por algum sofrimento, está vivendo alguma adversidade, ou está passando por um grave problema nessa vida, uma dor qualquer, pense que Deus está trabalhando em alguma área da sua vida e você vai sair desse sofrimento, você vai sair desse problema, você vai vencer essas dificuldades. Quando você sair, você vai ver a diferença, você vai estar mais forte, mais experiente, mais maduro, mais crescido diante do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.